Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Segunda temporada tá demais, hein? Segunda temporada sensacional com novidades em breve. Em breve seremos o primeiro podcast em real time, né? Em 4K do Brasil. E a gente tá muito feliz com tudo isso, né, Kilson? Sensacional. Vem aí, hein? 4K. 4K. E hoje nós vamos bater um papo interessantíssimo. Nós vamos construir e mostrar essa construção da história de um empresário muito bem sucedido, mas que saiu do nada, se transformou em um dos maiores empresários no ramo de alimentação, no ramo farmacêutico, né? Numa grande potência. Numa grande potência. E hoje pré-candidato a deputado federal, mas é importante que as pessoas entendam da onde se vem, para onde se vai, como se construiu tudo isso. Então, não esqueça, hoje tem Jadiel da Jupi hoje com a gente aqui. E vai Grande ser, Jade, né? Vai ser sensacional. Ele já tá aqui com a gente, já tá ali no pontinho. Já já a gente começa esse bate-papo. Mas antes, a gente, claro, tem que agradecer. Aliás, fazer esse convite para dar aquele like, ativar o sininho, se inscreva no nosso canal de cortes. Lembrando que nós estamos no TikTok, já somos o podcast mais visto em cortes do Brasil. São mais de 60 milhões de views já no TikTok. Nós Maravilha, estamos no Kawaii também, na Buia, estamos na Rumble, em todas as plataformas de áudio, tá bom? Você tá muito elegante, cara. O Heron veste o homem atual. Você vai Heron. encontrar Heron nas lojas Noroeste e em todo o estado do Piauí e Maranhão. Lembrando, hein? E ainda na loja Heron, no Teresina Shopping. Essa é a nova coleção? É verdade. Falei Sensacional, com a minha querida né? Patrícia. Um grande abraço a Patrícia lá, né? É verdade. Alô, Patrícia, agradecer a Jupi Alimentos, maravilhosa Jupi. Vem em breve. Jupi! Aí vem o café mesmo da Jupi. Ô, Em breve café. vem. Eu acho que vem um café da Jupi. ADC Energia Solar, forte abraço à turma da ADC. Ao bolãodasorte.com, vai fazer aquela fezinha? Bolãodasorte.com. Ao Empório do Zeca, que traz especiarias sensacionais, maravilhosas. A Faculdade Santo Agostinho, que está com a gente. A Loop Fibra, a melhor internet do Brasil. Essa não trava, hein? Essa não trava. Ao Grupo Texas e Texano também, que está com a gente. A Formato, se você quer ser um empresário de sucesso, procura a Formato. A Imunizar, imunizando a sua vida e a sua família. E a Gráfica GSJ, se você é pré-candidato ou é prefeito ou é secretário, procura quem que o são. E não quer passar perrengue, já sabe, né? GSJ, Olha, hoje, lá do meu amigo Maurílio. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios. Tem 34 anos de idade, é natural de Teresina, Piauí, e é natural de um dos bairros que mais, acho que mais revelaram empreendedores no nosso estado. Deixa eu receber com uma salva de palmas hoje, Jadiel Silva Alencar, uma salva de palmas! Uma salva de palmas, seja Obrigado bem-vindo. por ter vindo, Jade. Obrigado, meu irmão. E aí? Sempre uma grata satisfação. Correria, né? Correria. Agora, Grande. saindo de empresário para político deve ser meio louco, né? Fazendo um meio termo aí, conciliando. E tem condições de fazer tudo isso, cara? Tamo aí, né? Conciliando, ainda nos adaptando, preparando as empresas aí para viver a sucessão Jadiel, né? Jade, antes de a gente começar contando um pouco da tua história, tu trabalhava quantas horas como empresário e hoje faz... Como é que é conciliar tudo isso, cara? Yeldson, a minha vida de empresário, eu há muitos anos que tenho uma jornada média de 18 horas de trabalho dia. Putz. Geralmente eu começo meu dia por volta de 8 horas da manhã, de 8, e sempre ia até mais de 0 hora, até mais de meia-noite do dia seguinte. Então né? tu dormia o quê? 6 horas, 5 horas dia. No máximo. No máximo. Ao longo dos últimos 12, 15 anos aí, entre 12 e 15 anos. E na política agora tá sendo mais ou menos isso? Na política tá apertando. Tá mais ainda, porque agora é conciliar a empresa, que você não Conciliar abandonou, a empresa. óbvio. Nós ainda estamos fazendo o planejamento de passar para os diretores, né? Deixar a casa organizada Para tocar esse para negócio. poder tocar a política, né? Cara, quando a gente começa aqui o Yelcast, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: quem é Jadiel Silva Alencar? Mas não é o Jadiel de agora, né? Você tem 34 anos, onde é que você nasceu? Você é filho de quem? Qual era o meio familiar que você permeava assim? Jadiel é filho de Teresina, né? Filho da zona sul de Teresina, do bairro Parque Piauí. Nasci ali na quadra 58, casa 7, bem próximo ali ao mercado do Parque Piauí, ao hospital.
Vivi, cresci minha infância ali até meus 12 anos de idade. Mas peraí, não vamos adiantar não. Você é filho de quem? Você tem quantos irmãos ou não tem? Filho de Dona Maria de Lourdes Silva e Jaime Máximo de Alencar. Tenho 5 irmãos por parte de pai. É mesmo, já? 5 irmãos. Por parte de pai? Por parte de pai. Sou filho único por parte de mãe. Teu pai fazia o que, já? Meu pai era funcionário público federal. É, velho? Era. E era um apaixonado pelo empreendedorismo também, pelo comércio. Dessa veia, tu acha que veio dele ou dela? Eu acho que veio dele e do meu avô, pai da minha mãe. Meu avô, pai da minha mãe, foi um grande comerciante, um grande industrial aqui no Piauí. Ele mexeu com nas décadas de 50, na década de 40, entre 40 e 60. Meu avô, pai da minha mãe, mexia com algodão, né? Naquela época, o algodão era muito forte aqui no estado, no Maranhão, aqui no Piauí. E ele trabalhava com isso. Mas ele faleceu há muitos anos atrás, né? Por nascer numa família de um concursado federal, sua mãe era dona de casa? Minha mãe não. Minha mãe ainda hoje é funcionária pública estadual. Pública. Então era um federal e um estadual. É. Então você teve infância estabilizada? Minha mãe é técnica em contabilidade, mas funcionária pública estadual. E meu pai era funcionário público federal. Eu tive uma infância estabilizada, mas humilde, no bairro Parque Piauí, como eu já disse. Nasci e cresci lá, aproveitei muito minha infância, mas com uma vida humilde. Andei de ônibus, joguei bola em calçamento, cabeça de jacaré. Quais são as memórias afetivas que tu tem assim da infância ainda? A infância é muito boa, né? Jogar bola descalço nos calçamentos aí, cabeça de jacaré. Arrancar o tampo do dedo. Arrancar o tampo do dedo. Se arrebentar todo, joelho, cair, jogar travinha no meio da rua. Era bom. Bem aquilo mesmo de bairro, de classe média baixa, de quase que de periferia, né? Nesse período, Jade, como você é filho único dela, então presumo que seu pai e sua mãe se separaram. Não. O meu pai separou do primeiro casamento e depois esteve com minha mãe. E como é que foi essa convivência com os outros irmãos ainda ali na juventude? Era meio que mais... Eu tive uma convivência muito pouca com meus irmãos, porque quando eu nasci, eles já eram bem mais velhos e a separação do meu pai, o momento de separação do meu pai, do primeiro casamento dele para minha mãe, eu acredito que a época não tenha sido tão fácil. Então, os irmãos, todos foram estudar fora, a ex-esposa dele ficou aqui em Teresina, mas a gente nunca conseguiu ter esse contato muito próximo com ela. Com os irmãos eu ainda tive, com alguns, mas não tão próximo. Aquilo te inibia de alguma forma, assim? Não, eu sempre tive uma relação respeitosa, admirando eles desde criança, a história do meu pai. E eu cresci sem nenhum trauma em relação a isso. E até hoje tenho um sentimento muito bom por todos eles. Seu pai ainda é vivo? Meu pai não, meu pai é falecido, faleceu em 99, 1999. Foi um baque? Um baque à época, né? Meu pai faleceu de câncer. Foi pesado. Eu era muito apegado com ele. Pois é, isso que eu queria entender. Ele era a referência masculina? Sim. Nós éramos muito próximos mesmo. Quais eram os conselhos que te davam naquela época? Porque ser um menino mais novo, né, e tal. Ele pai... com a experiência de vida que ele óbvio que tinha, né, de vir de uma família, empreender, mas também ser funcionário público, ele queria te preparar para a vida, né? Sim. A orientação dele era sempre ao estudo, né? O desejo dele é que eu pudesse valorizar os estudos, pudesse vir a me formar, a tentar um concurso de magistrado federal. Ele queria que você fosse. Queria que eu fosse magistrado federal. E como ele era funcionário público federal, então assim, ele queria
me guiar pela mesma carreira, né? E eu tenho essas memórias bem fortes. bem presentes. Nessa época que ele faleceu, ele meio que preparou, ele sabia que ia dar... Preparou, ele passou aí 2 anos lutando contra um câncer. Qual era o câncer, já? Começou ele descobriu como um câncer de próstata, mas depois virou metástase, né? Então, assim, ele sabia que estava bem debilitado, então ele preparou, ele conversava muito, dava muito conselho. Te chamava mesmo e falava, senta aqui, Jadiel. Meu pai faleceu ao meu lado, né? Conversando comigo. Foi mesmo? Foi. Eu estava no pé da cama e ele foi conversando. Então, ele foi a última pessoa que você viu? Sim. Ele... Ele viu, né? Eu e minha mãe. Era um dia de sábado por volta de 10, 11 horas da manhã. Foi duro, né, velho? Aquele deve ter te amadurecido. Sim. Absurdamente, né? Pela idade, você tinha quantos anos? 11 anos. 11 anos de idade. 11 anos. E ali tu entendia que o caminho era outro? Ainda muito jovem, né? Infância ainda, né? Então, assim, foi uma coisa que, apesar da gente ter convivido com a doença, mas a gente nunca espera, né? Que a morte vai chegar, né? Pois eu queria entender qual é esse limite, porque assim, ele queria que você fosse funcionário público. Queria que eu fosse funcionário público, né? Mas ele era funcionário público, mas ele era comerciante também. Ele era representante. Comercial era? Era. Desde cedo já convivia com ele. Gostava. Na realidade, ele não era representante comercial. Ele tinha algumas representações. E ele era funcionário público, mas ele era um apaixonado pelo comércio, um apaixonado pela política. Já era? Já era. Já era apaixonado pela política? Um apaixonado pela política. E quando é que virou a chave para empreendedor, cara? Logo depois que ele faleceu eu tinha entre 10 e 11 anos de idade. E a casa da minha mãe, a casa dos meus pais, era bem próximo à casa da minha avó, por parte de mãe, também lá no Parque Piauí. E a gente sempre tinha aquele momento de estar em casa, na casa da avó, a casa de uma tia também, que morava bem próximo. Então a gente sempre ficava no bairro ali, de uma casa para outra. E próximo à casa da minha avó à época, havia chegado a Teresina, uma pessoa que é amigo até hoje, que ele montou um pequeno empreendimento de venda de Guaraná da Amazônia. Naquela época que chegou o Guaraná da Amazônia em Teresina, foi uma febre, né? Um estouro. Tinha em todo lugar, né, Tinha em todo lugar. Em toda esquina, né? E ele potencializou o comércio de venda de Guaraná da Amazônia lá no bairro. E aquilo me chamou muita atenção. Ele era, apesar de ser bem mais velho, esse amigo, o Faustão, o nome dele era Faustão. Era não, E ele potencializou bem o comércio de Guaraná da Amazônia à época. E aquilo me chamou a atenção. Eu queria porque queria ter montar uma banquinha de Guaraná da Amazônia. Então o empreendimento dele ficava na avenida principal do parque, na Juarez Távora. Certo. E a rua da casa da minha avó era uma travessa com a Juarez Távora. Ficava a meio quarteirão da Juarez Távora. Então, enquanto eu não convenci minha mãe que ela me apoiasse a deixar e comprar tal. a estruturinha da barraquinha e que deixasse eu colocar esse empreendimento, eu não sosseguei. Então ela me ajudou. Cara, com quantos anos, velho? 12 anos. 12 anos. Então, teu primeiro empreendimento foi uma barraca de Guaraná da Amazônia aos 12 anos. Aos 12 anos de idade. E deu certo? A época, né? Ei, Deus. Como era a rotina, assim? Começava ali que horas? Começava 5 horinhas da tarde, né? 5 horinhas, 6 horas. É o horário, né? E ia até 20 horas, né? 19 horas. Aí tu já tinha tua graninha. Na época eu vendia 5 Guaraná a dia, né? Era bom demais. Pra quem não tinha despesa, pô. O Faustão vendia 200, 300, 400, a gente vendia 5. Mas aí foi despertando essa paixão Foi despertando. pelo empreendedorismo. Foi muito bom. E aí foi evoluindo, tu continuava estudando? Óbvio. Continuava estudando. Tive o início dos meus estudos também na Zona Sul de Teresina. Meu primeiro colégio foi o SESI,
ali na Henry Wald Carvalho, sentido Palmeirais. E fiz ali o meu maternal. E em seguida eu fui para a Escola São José, que também é no bairro, lá no Que Parque até Piauí. hoje tá lá e que faz um sucesso grande hoje, né? Da Dona Socorro à época, né? Era a Dona Socorro, É. proprietária, os proprietários. E sempre essa menina, esse cara de fazer relacionamento. Sim, sim. Sempre fui de muitos amigos, de bons amigos. Estudei também no ensino fundamental, na Escola Afonso Mafrense, no Saci. Então eu fiz SESI, São José e Afonso Mafrense. Então até os 13 anos de E idade. tudo escola pública, né? Algumas escolas públicas. Na realidade, o SESI é uma parceria, né, com a indústria, eu acho que é com a indústria do... Mas algumas dessas escolas públicas, né? Não, o São José era particular, Sim, particular. mas de bairro, o Afonso Mafrense particular também, mas de bairros. Escolas à época que não eram grandes referência como Diocesano, Dom Barreto. Mas nesse período tu não chegou a estudar. Então, perdão, eu errei aqui. Tu chegou a estudar em escola pública? Não cheguei a estudar em escola pública. Eu tinha uma... Só o SESI que é uma parceria, né? É, uma parceria. Com a indústria. Eu, na realidade, assim, tive uma vida de classe média baixa, humilde, mas meus pais eram funcionários públicos, então tinham condição de dar um pouco mais do que o básico, né? E tu era danado na escola, já? Não, eu nunca fui aquele aluno Nota traquino demais, não. E também nota 10 também, não? Eu acredito que até a 6ª série, a 7ª série, eu era um nota 8. E aí, por que mudou? E eu sempre tive essa tendência, essa paixão pelo comércio. Então, quando eu comecei esse negócio da banquinha de Guaraná da Amazônia, que não deu certo à época, porque a venda pequena, rua travessa de bairro, fluxo de pessoas pequena, experiência, maturidade muito pouca, quase nada ainda. O negócio não foi para frente, mas eu fiquei com o sentimento do comércio. Que era de aquilo negócio, que você queria. E logo depois, eu acredito que com 15 anos, 16 anos, eu coloquei um outro empreendimento. Qual foi, já? Também lá no Parque Piauí, agora dessa vez na Avenida Juarez Távora, que era o grande trunfo, né, ali da... Mas como é que você colocava? Você tinha grana? Não tinha grana? Sempre você perturbava a tua mãe? Com a ajuda da mãe, né? Aí tu falava o quê, mãe? Tem um negócio que agora vai dar certo e... Qual foi esse negócio, já? Foi uma venda de frango. Chamava-se Alô Frango. Alô Frango, hein? Caraca! Hoje a gente tem alguma coisa parecida com esse slogan. Na realidade era uma espécie de delivery. Já naquela época? Uma espécie de delivery aí há quase 20 anos atrás, né? Porra. Então, assim, a ideia do negócio era uma venda de frango assado, onde as pessoas pudessem ligar de casa, de onde estivesse, e passasse para pegar, ou que nós fizéssemos a entrega, né? Há 20 anos atrás? Há 18 anos 18 atrás. Mas tu ficava só no burocrático ou não? Não, eu botava a mão na massa. Eu sempre gostei de colocar a mão na massa. Então tu sabe abrir o frango, temperar o frango. Eu acredito que ainda lembre, mas você eram quantos funcionários? Era você, colaboradores? Eu tinha um primo meu, à época, tinha uma amiga nossa até hoje, que trabalhava na casa de minha avó, nos dava uma força também. E tinham uns 2 funcionários à época. E deu certo? Por um tempo deu certo? Deu certo. A gente conseguiu tornar o comércio lá da venda de frango, que era uma espécie de delivery à época, com uma churrascaria. E nós conseguimos movimentar bem mesmo. Só que assim, um negócio ainda informal. Na época, eu ali 16, 17, 18 anos, completando a maioridade, o negócio não era
100% legalizado, com as licenças da prefeitura. Até porque naquela época não, Muitos era muita anos desinformação. atrás, era muitas até. desinformações, né? Era isso mesmo, desinformação, né? Que você não sabia Exatamente. como montar um negócio de verdade. Sim. É só na vontade mesmo. É que, inclusive, pegando o gancho desse momento, é uma pauta que nós vamos falar logo mais, que é a desburocratização hoje, para que qualquer cidadão possa abrir seu negócio, sua empresa, que seja fácil E rápido, e né? rápido, que é para não passar por os problemas que muitas, milhares de pessoas passaram, assim como eu há Tantos alguns anos atrás, né? Ali foi fundado esse sentimento do empreendedorismo lá atrás Foi com o Guaraná fundado. e com o frango. Foi fundado. Nessa venda de frango lá no Alô Frango, como era um ponto estratégico, numa esquina boa da Juarez Távora, onde passava muito fluxo de muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas bacanas lá, muitas pessoas boas, entendeu? E fiz amizades. Através dessas amizades que eu construí lá, eu consegui migrar para outros negócios, para outros segmentos, e foi por aí. Como é que você empreende, por exemplo, pelo lado da saúde, de insumos? O que é que te despertou isso? Na realidade, a época, quando... Desculpa, você saiu desse negócio para esse? Não, a época eu tinha o Alô Frango e começamos a sofrer algumas denúncias à época, porque era uma venda de frango, uma churrascaria. Nós colocávamos alguns dias na semana, geralmente quinta, sexta e sábado, música ao vivo. Eram alguns cantores que à época eram bem conhecidos em Teresina, como My Brother, Paulo Eduardo, Terra Francisco. Aí você começou a incomodar também uma turma. Todos esses passaram por lá. Entendi, e era já. casa cheia. E assim, como não tinha uma acústica, era um local aberto, uma esquina, então os vizinhos começaram a se Denunciar. incomodar, né? De certa forma, Com razão até. hoje eu vejo com muito bons olhos, com razão, né? Que a hora do descanso, né? Às vezes criança em casa, idoso. Mas naquela época não tinha informação de nada. O Não cara tinha, não tinha. sentia decibéis. Isso era antes da lei do silêncio, né? Pois é. Então, assim, começamos a sofrer muito essas denúncias da vizinhança. E foi a época que eu conheci um amigo lá no estabelecimento que me fez o convite para... me deu uma oportunidade de ingressar como prestador de serviço financeiro, né? Que à época eram as financeiras que eram conveniadas com algumas instituições financeiras que vendiam empréstimos consignados. Então essa pessoa, ele era muito forte no mercado, tinha mercado em Alagoas, mercado no Ceará, mercado aqui no Piauí, e me deu uma oportunidade de abrir uma financeira, uma representação, lá na Avenida Juarez Távora também, bem próximo, já quase em frente ao mercado, porque Fluxo. mercado, pessoas, E o tipo de público era ideal. tipo de público, né? Pessoas mais velhas, geralmente a faixa etária de quem contrata esse serviço é... Mas bem nessa época aí, tu escutava muito não? Dizia assim, isso não vai dar certo, Jadiel. demais. Não entra nisso que você não vai conseguir. Demais, demais. Só quem pode é isso. Tu lembra dessas passagens? Demais, até hoje, né? Porque tu sabe que o empreendedor, desde muito cedo, ele sofre muito isso, né? Sim. Porque se você não tiver um padrinho, né? Se você não tiver um apadrinhamento, você nunca vai dar certo. Para muita gente, o não é mais fácil do que o sim, mas eu trago uma máxima comigo que o não nós já temos. Nós temos que correr atrás do sim, né? O não nós já temos. Então, assim, eu digo diariamente que o empreendedor e até mesmo nós, enquanto pessoas, devemos ter na vida isso, que nós devemos correr atrás do sim, porque o não nós já temos. E foi onde você correu, né? Sim. Aí você montou o negócio e começou a andar. E aí montamos essa financeira na Avenida Juarez Távora e o negócio começou a pegar um ritmo razoável, movimento bom, mas ainda não suficiente para tocar o negócio. E eu sempre tinha a visão de estar sempre no local mais estratégico para aquele segmento, de
de estar sempre aonde o comércio daquele segmento era forte. Eu sempre gostei da concorrência. Eu acho que o empreendedor, ele não tem que estar afastado do nicho do segmento dele, ele tem que estar lá dentro do ninho. É porque tem uma máxima sobre você no meio comercial, né? Que fala assim, esse cara é um robô, ele não consegue trabalhar o tanto que ele trabalha, não consegue entregar o tanto que ele entrega, eu não consigo me dedicar. Essa vibe que você falou de trabalhar 18 horas é desde muito cedo, você não dava tempo ou espaço para não acontecer, ou acontecia ou acontecia? É porque aí, quando a gente começa a viver o bom sentimento do negócio, a prosperidade, isso é um combustível, né? Um energético. Você quer dormir pouco e trabalhar sempre mais para ver o resultado acontecer de maneira mais rápida. Então, parece que o empresário, quando ele começa a acertar a fórmula do sucesso... É uma avalanche. É uma avalanche. Ele parece que está todo o tempo sob efeito de energético, está no gás, está motivado. Ele vira um entusiasta nato, né? E os teus concorrentes falam muito sobre isso, que eu já ouvi muito falar, dizer assim, o cara tem medo de investir num negócio, tu diz, quanto é? É para melhorar o negócio? Enquanto o cara aguarda por determinada situação, diz, não, eu tenho que investir para poder andar e eu estar muito fora da curva de todo mundo. Eu sempre procurei ser visionário dentro do mercado que eu atuo, que eu atuei. Por exemplo, a época dessa financeira, eu sabia que o principal nicho de mercado em Teresina era ali na 13 de maio. 13 de maio com José Santos e Silva, não, aquela que os ônibus descem ali para a Praça da Bandeira, é a Areolino de Abreu. Areolino de Abreu, 13 de maio. Areolino de Abreu, com 13 de maio, ali o mercado era muito forte para as financeiras. Então eu estava lá na Juarez Távora. Um grande paradão dos ônibus, né? Eu estava na Juarez Távora, mas enquanto eu não encontrei um ponto comercial lá na 13 de maio, ali ao lado do antigo BEP, eu não sosseguei, porque eu entendia que a visão de mercado daquele mercado era ali. Então, à época, nós nos instalamos lá na 13 de maio, ao lado do BEP. Tivemos um período de dias de vitória, de glória lá, de bons negócios, mas não durou muito tempo, porque isso era em 2008 e eu me recordo como se fosse hoje, que foi o momento que explodiu a crise imobiliária dos Estados Unidos, né? A bolha imobiliária. Então, assim, naquela época, as terceirizadas financeiras, elas viviam de comissão. Então, a comissão que era 10x caiu para 1x, meio x. Mas nesse período antes, ela teve uma explosão muito grande, né? Teve uma explosão muito grande. Eu peguei o final dela, né? Então, você não pegou aquela gordura toda, né? Pegou só... O mercado ele teve uma explosão ali no ano de 2005 a 2008. 2008, o mundo todo viveu os efeitos negativos da bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? E isso chegou para o mercado que eu trabalhava à época, que era o mercado financeiro, onde os prestadores de serviço viviam de comissões. Então, comissões que eram 10x, 15x, 20x, caíram para 1x, para meio x, para quase nada. Aí tu pensou o que na hora? Disse, não... Eu tentei suportar ainda um determinado tempo, mas eu vi que realmente era um problema de proporção mundial. Então, assim, que com minha pouca experiência à época, mas eu já enxergava que não era uma coisa de se resolver em curto tempo, rápido. Acredito, eu saí do mercado à época, desse mercado, mas acredito que depois de algum tempo aí possa até ter melhorado, né? Eu tenho algumas pessoas que trabalharam e que realmente... Mas já nessa época tu já saiu com um pouquinho de grana para começar a formatar os outros negócios? Nós conseguimos criar aí uma pequena gordura, uma pequena estrutura, que foi quando eu, à época, ingressei no segmento de veículos usados. Tu também fez isso? Tive uma loja de carro, inclusive com um amigo nosso, era o Juan Prado. O Juanzinho! Era Eu não vou falar o apelido que pode ficar... Tô brincando,
Aí vocês montaram na época juntos? Na época nós tivemos uma loja de carro, ele, o pai dele chamava-se Prado Veículos. Cara, não sabia disso. Então, essa amizade, essa irmandade vem dessa época. Não, vem de escola, né? Sim, mas comercialmente, fortalecendo. Isso. E aí nós colocamos esse empreendimento, essa loja de veículos seminovos. Eu não sabia dessa porra não, cara. Bem estruturada, bem organizada. Mas o mercado realmente naquele momento ele estava muito complicado por conta da bolha imobiliária. Que atinge tudo, né? Que atinge toda a cadeia de negócios, verdade, né? Então, assim, veículos que nós, à época comprávamos por 22 mil, vamos citar aqui 23 mil, o mercado estava, naquele momento, ofertando 17 mil, 16 mil, então perda aí de 30% em tudo, né? Então, assim, como o capital era pouco... Não dava para arriscar muito, né? Eu fiquei com muito receio e chamei ele à época e disse, eu tô enxergando, tô entendendo que o mercado ele não tá favorável ao comércio de carros seminovos nesse momento. E, enfim, separamos a sociedade, tudo bacana, com muita coerência. E eu parti para um novo negócio. O Juan trabalha com você hoje? Não. O Juan é um grande amigo, um irmão. A gente sempre tá junto, mas ele hoje é empresário. Não, óbvio, mas eu digo que trabalha, é que ele te ajuda, inclusive nesse momento que tá hoje na campanha. Na realidade, hoje ele hoje é, vamos que dizer assim, um analista político. Pronto, comigo, é isso. Né? Mas ele tá na campanha. Consultor, é porque ele tá muito político já, pô. Ele não responde mais nada. Consultor, amigo, né? Ele hoje é um consultor, né? Como ele também tem boas amizades, conhece muita gente. Já isso aqui é podcast, não é entrevista de televisão, não. Então, assim, ele é um cara, o Juan, até por essa relação de confiança, que é um cara que você confia. Sim, é isso que eu tô falando sobre isso. Irmão. E aí você sai daí pra onde? Aí eu à época, finalizamos a sociedade, fizemos a cisão e aí foi onde eu à época fui para o mercado de distribuição hospitalar. Mas qual foi o start disso? O start, à época, eu namorava uma menina que ela... tinha raízes, a família tinha raízes no Maranhão. E o irmão, o pai, tinham laços políticos à época lá. E eles me falavam que o mercado absorvia, consumia, né? É um mercado muito produtivo. Em larga escala o consumo de materiais médicos hospitalares para a rede pública. Então, à época, eu disse, medicamento, material hospitalar, coisas que é serviço essencial, né? Não pode faltar. Quem precisa não pode deixar de consumir, né? Então, eram produtos essenciais, né? Que quem necessita não tem outra opção. Então isso despertou que era um bom segmento. E eu tinha um amigo à época, que era o filho, que tinha uma distribuidora e chamei ele para conversar, para ele me contar um pouco de como era o mercado, as demandas, as dificuldades. Ele me contou e nós viramos sócios. Eu comprei uma parte da empresa e viramos sócios. No entanto, o que é que aconteceu? Eu sempre tive uma visão muito arrojada de mercado, de ser empreendedor, de estar sempre olhando à frente, procurando enxergar o que o mercado não mostra de maneira tão clara. Tu sempre foi de larga escala? Nunca pensou em pequena escala? Sempre fui. Sempre tive uma visão muito arrojada de negócio. Se hoje está vendendo 10, eu quero vender 1.000, Sim, 100? Sempre. Sempre fui um apaixonado por estoque. Porque
só vende quem tem o produto, né? Assim, é um princípio básico, assim. O comerciante, o vendedor, ele vende até sem ter. Mas a partir do momento que você se torna o empresário, o distribuidor, você precisa ter a mercadoria. Então, porque senão você passa... A excelência, tem que ter excelência. Você passa por maus bocados, né? Aí queima, né? Acaba queimando. E à época nós compomos essa sociedade com esse amigo, mas ele tinha uma visão do negócio muito pequeno, de vender só para comer. Dá para mim não, tem que andar. Aí eu cheguei lá e eu digo, ó, tem que mudar logo isso aqui tudo, tem que tirar isso aqui do lugar, derrubar essa parede, mudar o prédio. E ele disse, não, pelo amor de Deus, vai acabar meu negócio. E ele, à época, ficou assustado. Ele disse, não, rapaz, esse cara é um doido, ele veio pra cá. Tinha quantos anos? Eu deveria... 2009, 2010. Então eu deveria ter aí 22 anos, né? Caralho. 22 anos, 21 anos. 21 anos. E aí ele optou porque a gente não ficasse com a sociedade. Ele ficou com receio de a gente, da minha ideia, bagunçar o negócio todo, quebrar fisicamente a empresa dele, não botar no lugar e não pegar o time do mercado. E aí ele decidiu. Então tu agradece ele hoje, né? Não, claro, é um grande amigo até hoje. É uma pessoa próxima. Não, eu digo, mas agradece. Sim. E aí ele sentou comigo e disse que realmente ele tinha interesse em vender a parte dele, não tinha interesse em ficar. E aí eu comprei a parte dele. E nós tocamos o negócio. Começamos a estruturar o negócio. Qual era o nome da empresa na época? Era Ospmed. Ospmed. Depois passou a ser Dimensão. Pois é. Então, por que o nome Dimensão, já? O que era? O nome Dimensão, na realidade, assim, é um nome que mostra grandeza para o mercado, né? É um nome que, quando você pronuncia, é um nome forte. É um nome que ele já se confundia com a semelhança de outras grandes distribuidoras que já haviam passado pelo mercado, pela região e que tinham fechado. Não era o mesmo nome, mas tinha semelhança. Tipo Expansão. Distribuidora Expansão, que foi, foi sediada em Timon por muito tempo. Essa época já havia fechado. Então, assim, era um nome que eu sentia firmeza, né, nele, que passa ideia de grandeza para o mercado e que tinha lembrança, né? Tinha um link com o segmento já. Então, foi isso. Então, assim, a partir disso, nós conseguimos construir uma equipe forte, uma equipe... trazer bons profissionais do mercado para a Dimensão já à época, né, na evolução aí dos fatos. A Tassiane, à época, trabalhava como vendedora de veículos em uma concessionária de um grupo aqui em Teresina, acho que à época no grupo do PG. E ela, quando viu o negócio, ela comprou a ideia também e veio para dentro do negócio. E a gente, com fruto de muito trabalho, começamos a organizar a casa, né? E a casa se organizou, assim, não vou dizer que rápido, porque nós passamos talvez aí 3 anos. Pra passar. Já com bons negócios, mas ainda... Mas vocês trabalhavam muito, né? Muito, assim, muito. Diariamente. Muito. Qual era a tua especialidade mais dela? Assim? Tu era de rua de venda, né? Eu sempre fui mais para o comercial. Ela começou no comercial, mas depois ela veio para o comercial interno, para a parte de compras, né? Até hoje ela é diretora de compras, né? Do grupo, né? Tem expertise, né, sobre isso, obviamente. Sim. Cara, eu fico pensando, sabe, Jade, e muita gente, quem tá de fora, ele julga muito, principalmente o empreendedor. Você não vê muita gente julgar alguém que não deu certo. É mais ou menos isso que a gente vive no Brasil, né? E eu imagino que pelo avanço e pela evolução de tudo que você faz, ou de tudo que você constrói,
você atrai muitas coisas boas, mas também se atrai muita inveja ou muitas coisas ruins. Nesse período de evolução, de crescimento, de firmação da marca, da empresa, o que é que mais te magoou? O que é que pode mudar no Brasil em relação a isso? E aqui eu queria fazer um parêntese, por exemplo. Em alguns estados do Brasil, em alguns países, o governo ele acredita no empresário primeiro. Se você quer montar aqui o seu negócio, por exemplo, Fortaleza hoje, acho que é Fortaleza ou Ceará, você monta, depois o governo vai fiscalizar, entre outros estados. O que é que você sofreu tanto disso? Porque isso deve dar uma merda para não falar o nome dele. Na realidade, Elton, a época, pegando uma rápida evolução dos fatos, com 2, 3 anos de negócio, nós tivemos um outro sócio, à época no negócio, que tinha uma condição financeira melhor do que a nossa, e ele entrou com aporte financeiro na empresa. Aporte tipo o quê? Em termos percentuais? Ele entrou com 50% à época. Nós vendemos 50% da empresa para ele. Ele passou aproximadamente 1 ano dentro do negócio, mas ele não conhecia à época tanto o mercado, o segmento. Ele era de outro segmento, e terminou que a gente entrando num consenso de não caminhar juntos. E fizemos a separação da sociedade, nós pagamos a parte dele direitinho, e aí conseguimos avançar. Só que o que é que acontece? Mas é dodói, porque tu acredita no negócio e vai. Nesse meio termo, entre o início da construção da dimensão até essa última sociedade que nós tivemos na dimensão por volta de 2010 ali, o negócio já estava bem. Ele já estava formatado, nós já tínhamos muitos clientes, nós já tínhamos uma carteira de cliente no setor privado boa, nós já tínhamos uma carteira de clientes no setor público boa também. Então você nunca só trabalhou com público? Não, nós trabalhamos com público e com privado, sempre. Eu sempre, desde da primeira sede da dimensão, do primeiro formato do nosso negócio, a primeira estruturação de casa, eu sempre prezei por ter um showroom, ter uma frente de loja, onde o consumidor ele entre e ele venha a dar de cara com o negócio, com os produtos, comprar no balcão, o comércio mesmo ativo ali, né? Aquele do Parque Piauí. Então, eu sempre tive essa preocupação de entrar em uma loja. Se eu entrar em uma loja de calçados, tu entra em uma loja de calçados e tu não vê calçados. Tá vendendo o quê, pô? Então, assim, o cliente entra numa loja, numa distribuidora de material médico hospitalar, de medicamentos, e ele não vê um showroom, eu tenho um sentimento que aquilo ali não é um comércio. Então, que aquilo ali é um escritório. Então, assim, eu sempre... E que tem algo errado. Então, eu comecei sempre com a ideia de distribuidor, de ser grande distribuidor, mas nunca perdendo a essência do comércio. De olho que no olho. Aquilo ali, a gente tá vivendo o comércio ali. Então, após essa última cisão de sociedade que nós tivemos, o negócio já estava formatado, estava estruturado, com bons clientes, mas a coisa ainda não tinha entrado no giro, no fluxo. Então, a partir dessa cisão, com pouco tempo depois, a gente começou a ver a roda girar, as coisas avançarem, evoluir. E aí foi muito rápido, meu irmão, foi muito rápido. E eu costumo dizer que todo grande empreendedor, todo grande comerciante, quando decola, que pega velocidade de cruzeiro, ele não sabe mais contar exatamente como as coisas se sucederam, como foi o crescimento, em que velocidade que foi, porque é todo dia, é o que eu disse no começo, tu dorme e acorda motivado, como se tu tivesse energizado a fazer sempre mais. É muito foda o que você falou agora, sabe, Jade? Porque eu acho que milhares de quem nos assiste agora nesse exato momento pela sua fala, eles vão se identificar por completo pela sua fala, sabe? Porque a motivação de quem acorda para vender um cachorro quente é saber que se vendeu 10 hoje,
Que o ele quer vender 20 amanhã. Sim. Vendeu É sempre 20, ele quer motivado. vender 50. Sim. E o que você falou, que quando entra em velocidade de cruzeiro, que você cresce, mas olha o que é importante, a gente começou a falar do Parque Piauí. Lá do Guaraná da Amazônia. Pra chegar aqui, velho. No Parque Piauí, entre o Guaraná da Amazônia e O frango. e o Frango. frango e a financeira, nós tivemos também lava-jato de carro. Aí, Gilson. Então, assim, Mas eu entendo. perdi um pouco o time lá, faz muito tempo. Mas né? entendo que eu tô querendo contextualizar aqui. O Kilson é da periferia, é um cara, pra mim é um dos caras que mais conhece periferia, o Kilson, principalmente de Teresina. Então, assim, a tua história, ela se mistura e vai inspirar muito moleque bom de periferia, sabe, Kilson, que tem vontade de crescer, de empreender e tem Sem medo, dúvida. pô. Sim, sim. Isso é muito importante. Esse lava-jato mesmo de carro que nós tivemos lá na Zona Sul do Parque Piauí, ele era ali, Kilson, no último quarteirão entre o Parque Piauí, o Promorá e a Vila Nova. Então, assim, era praticamente dentro da Vila Nova, ali nas mediações do Clube dos 100. Então, assim, eu vivi, Eldson. Assim, ali já é mais periferia, né? Eu vivi- Aqui Piauí já é um pouco... Sim. Já é elite, né? Eu vivi, assim, eu vivi um eixo entre a convivência de vila, Pois é. de bairro de classe média baixa e de bairro de classe média. Eu vivi esse eixo muito bem. Então, eu acho que isso me ajudou muito como Pois pessoa. é, isso que eu abordei aqui, eu tô te falando, é a meninada que tá de fora, que às vezes não quer, porque hoje a gente vive muito que, Jade, e você, o Kilson pode me falar também sobre isso, a gente vive, de uma época pra cá, de uns 10 anos pra cá, isso é muito o que o pai quer que você seja. Sim. Né? Embora você tenha um monte de aspirações políticas, um monte de aspirações comerciais, mas você tem medo de muitas vezes magoar teu pai, tua mãe, o comércio que seu pai deixou pra você. E o que você tá relatando aqui é uma puta de uma jornada de trabalho, de convivência, você, enfim, sua família, sua equipe. Contato com pessoas. Porra, é de crescimento. Ninguém pode chegar e dizer crescimento, assim, né? botaram o Jadiel bem aqui sentado, ele ganhou dinheiro. Não funciona dessa forma. E às vezes a gente é julgado por empreender, por trabalhar. Sim, sim. Não é verdade? Como é que tu vê essa cena da dificuldade do empreendedor brasileiro? Empreender no Brasil é muito difícil, né? Eu acho que tudo isso que eu lhe contei aqui, nessa nossa conversa, parece assim tudo muito simples e que tudo aconteceu muito rápido. Mas a vivência disso é muito dolorosa, né? O dia a dia, né? O dia a dia, As perseguições. as frustrações que cada negócio que não roda da maneira que o empresário, o comerciante, o empreendedor quer, aquilo causa uma frustração. E você tem que ser bem preparado, bem focado, determinado de onde quer chegar, de quais são seus objetivos, para que não desista. Então, assim, eu hoje levanto a bandeira do empreendedorismo, levanto a bandeira vamos dizer, que se torne, vamos dizer assim, as portas se abram mais. Oportunizar. Pronto, que se possa se oportunizar. Acho que essa é a palavra do século, oportunizar. Oportunizar. Quem queira empreender, gerar emprego e renda, montar um negócio, fazer a roda do comércio girar, entendeu? Então, assim, porque o Brasil hoje é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo. Abrir uma empresa ainda é muito complexo. Não É justo que o empreendedor paga por impostos do Brasil que ele recebe? Eu acho, Yeldson, que deveria haver um escalonamento, certo? Eu acredito que o Brasil hoje ele já tem a questão da microempresa, né? Do simples, do MEI. Mas eu acredito que até
os médios empresários que estão ali naquela curva entre micro, pequeno e médio empresário. As categorias. As né? categorias. Deve-se haver uma flexibilização, uma redução, uma proporcionalidade de impostos, tanto estaduais como federais. Os impostos estaduais e federais. Se você me perguntar hoje como que poderia isso Ocorrer. ser realizado, nesse exato momento eu não consigo te responder, mas é uma coisa que eu tenho estudado junto com a nossa contabilidade, junto com o nosso jurídico, porque é uma coisa que eu vou te apresentar logo mais aí no nosso projeto hoje, enquanto pré-candidato a deputado federal, né? Jade, é importante a gente fazer essa pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é pontual e importante para você esclarecer para muita gente, e queria que o Kilson participasse dessa pergunta. Por exemplo, se você tem um tamanho 10, você cuida desse tamanho que é 10. Se você passa a crescer ali 30, você monta uma equipe para 30. Vocês cresceram muito. Sim. Absurdamente muito, com muito trabalho, com a equipe muito grande. Eu já ouvi falar de histórias que tu contrata auditoria de contabilidade para colocar dentro da empresa, que tu tem escritórios próprios disso, auditoria própria das empresas, para dizer assim, ó, tenho responsabilidade sobre o que eu vendo, sobre o que eu entrego, sobre o que eu trabalho. Tu te preocupa muito com isso? Sim, sim. Nós temos contabilidade interna, nós temos auditoria de contabilidade, nós temos assessoria, consultoria. Então, Cara, tudo contra prova, prova contra prova. Na realidade, para que a gente possa sempre estar da melhor forma, o mais assessorado possível. Da mesma forma, jurídico. Hoje, o grupo ele trabalha com vários escritórios jurídicos, escritório que cuida da parte civil, escritório que cuida de contratos e licitações, escritório que cuida da parte penal, escritório que cuida do empresarial. Nós procuramos sempre ter bons parceiros com referência, para que nós tenhamos sempre a melhor assessoria, assim, a melhor referência de estar dentro da legalidade e da coerência o mais assim, provável possível, né? Mas é bom falar sobre isso, né, Kilson? De esclarecer, de abrir o leque. Claro, sem dúvida nenhuma, né? Que tem tempo para bater. Esse tipo de bate-papo é justamente sobre a gente esclarecer algumas coisas. Para a gente fechar esse ciclo. Para chegar nesse patamar todo. Total, completo. Para a gente fechar esse ciclo, como é que a Jupi aparece na tua vida? Porque é uma marca absurda hoje, absurdamente grande. De um valuation muito grande, né? A marca em si, já ela é muito forte. Como é que ela aparece, como é que ela se desenvolve dessa forma e como tu preparou junto com a tua equipe essa marca? A história da Jupi é uma história bastante interessante na minha vida. O ex-proprietário da Jupi é uma pessoa que eu já conhecia há um bom tempo na minha vida. Nós tínhamos uma relação de amizade e de pessoas em comum. E um determinado dia, por coincidência do destino, eu soube que ele estava vendendo um sítio que ele tinha aqui em Teresina. E lá nesse sítio sempre acontecia um bate-bola, as pessoas iam para lá, geralmente dia de semana, final de semana, e eu fui um dia olhar, conhecer o sítio, para fazer uma proposta de compra. E cheguei lá, olhei, gostei, fiz a proposta. E em meio a esse momento que eu passei lá conversando e papeando, eu ouvi uma negociação da Jupi dele com outra pessoa. Tu desistiu do sítio, comprou a Jupi. E daí o que é que acontece? Eu escutei o negócio e depois saí de lá e a gente foi falando no decorrer da semana sobre o sítio, valor, quanto condições de pagamento. Até então era o sítio. Até então era o sítio. Boa. E aí eu contei para alguns amigos, contei dentro da empresa que tinha aparecido
uma grande oportunidade de negócio, mas que tinha passado na minha frente e uma outra pessoa já estava comprando a marca Jupi. Até então tu não sabia nada de flocão. Nada. E aí o que é que acontece? Nós continuamos falando sobre o sítio no decorrer da semana e uma hora apareceu dentro da ligação a oportunidade de entrar na Jupi. E eu estava em São Paulo, isso era em 2018. Eu estava em São Paulo acompanhando minha mãe em um tratamento médico. E eu disse para ele, para o ex-proprietário, eu disse, olha, se por acaso, por sorte do destino, O cara desistia aí. o cara desistir, o negócio não der certo, eu tenho interesse que a gente possa abrir um diálogo. E assim foi da vontade de Deus. E eu acho que com uma semana, 10 dias, ele me voltou a ligação, dizendo que o negócio havia emperrado por algum motivo e que ele poderia abrir uma possibilidade de diálogo. E eu cheguei a Teresina e nós fomos a um almoço e conversamos, ele me apresentou as condições, eu fiz minha contraproposta. E eu acho que com alguns dias aí, 10 dias, eu pedi um prazo para avaliar documentos e tal. Uma auditoria, né? Uma auditoria. E disse para ele, olha, eu tenho interesse em comprar, mas eu quero comprar somente a marca. Tu não quis comprar nada de uma... Nada, só quis comprar a marca. Porque ela era muito forte, né? A marca é muito forte, então a gente fez um contrato de compra somente da marca. Caraca, acho que muita gente não sabe disso, né? Nós compramos somente a marca. Nós fizemos uma indústria do zero, né? Nós passamos de 2018 até 2019 Montando essa indústria. montando essa indústria. Vocês produziam, quando tu comprou a marca, ela produzia o quê? Ela à época produzia, em média, ela tinha um mix de 10 produtos à época. Hoje nós temos um mix aí de aproximadamente 28 produtos, né? Então quase que triplicou, né? E vocês rodavam ele rodava naquela época o quê de... Eles rodavam naquela época flocão de milho, flocão de arroz, Sim. alguma coisa de feijão, mas Vamos falar em tonelada? raramente. Não, era muito pouco. Era muito pouco. Vocês saíram de quanto para quanto? Não dá nem para falar. A diferença é muito grande. A Jupi hoje, ela em termos de capacidade de produção e em maquinário, ela não deixa a desejar a nenhuma indústria de alimentos do Brasil. E Nós temos, só para ter um número, nós temos hoje capacidade de receber um rodotrem com 60 mil quilos de feijão, de grãos, Caralho. e processar, passar por todo o processo de limpeza, de polimento. Tudo automatizado? Tudo automatizado. E chegar até a empacotadora, chegar até o pacote, um rodotrem com 60 toneladas, 60 mil quilos. O processo completo hoje, a Jupi tem condição de fazer em 1 hora, em 60 minutos, em 1 hora de relógio. Quantas toneladas? 60 toneladas, né? 60 mil quilos. Em 60 mil 60 quilos. mil quilos em 1 hora. Em 1 hora. A capacidade produtiva da Jupi hoje não deixa a desejar a indústria nenhuma no Brasil. E eu noto que você quer cada vez mais crescendo a Jupi pro Brasil. Sim. É do Piauí pro mundo. A Jupi é muito promissora, né? A marca é muito forte, a marca hoje está presente de maneira direta e indireta, com pontos de venda, ou chegando através dos atacados ou através da própria representação da Jupi. A Jupi ela chega hoje nos 224 municípios do Em estado. todos. Em todo o estado. Todo o estado hoje conhece Jupi Alimentos. E que é patrocinador aqui do Yelcast, a gente vai colocar a marca. Mas Tchau, deixa eu tchau. perguntar uma coisa que é muito importante. A Jupi ela estagnou ou vem novos produtos? Não, a Jupi ela vem em crescimento. Nós estamos constantemente aí abrindo grandes redes, grandes atacados. A Jupi hoje está no Piauí, a Jupi está no Maranhão, a Jupi está no Ceará, a Jupi está na Bahia. Bahia também? Bahia. A Jupi está no Tocantins, a Jupi está no Pará,
É mesmo, Jair. Então, assim, nós hoje, nossa preocupação é expandir nosso chão de fábrica para que a gente possa dar um volume maior ainda a essas grandes redes, né? Hoje Todas as redes. Hoje na Jupi vocês empregam o quê? O número de empregados na Jupi hoje não é tão grande, porque é tudo automatizado, né? Então, assim, chão de fábrica hoje nós devemos ter... Mas deve ter muito motorista, muita coisa. Chão de fábrica nós devemos ter aí talvez 20 colaboradores, né? Porque talvez aí as equipes revezam e são aí algumas linhas de produtos, então equipes por linhas em revezamento. Agora, nós temos um número de colaboradores como motorista, parte administrativa, mas em chão de fábrica mesmo, na unidade fabril mesmo. Mas é a tendência do mundo inteiro, né? Que é a automatização. Jade, quando você entendeu que tinha que comprar somente a marca, você entendia que essa marca já era uma marca grande, que ela poderia crescer mais ainda na velocidade que você ia empreender? Kilson, a Jupi foi uma compra planejada, né? Foi uma compra com critérios. Nós fizemos pesquisa à época de alcance de marca, de qualidade de marca, pesquisa qualitativa, né? Quantitativa, né? De alcance, de qualidade. E comparamos a marca Jupi com outras marcas locais, comparamos a Jupi com marcas regionais e nacionais, e o resultado foi muito bom. Então, nesse intervalo de negociação da marca, eu procurei alguns institutos de pesquisa e realizei pesquisa de mercado, né, para que a gente soubesse onde nós estávamos entrando, pisando, né? Então, assim... Não foi uma compra aleatória. Não, né? Você nunca teve medo disso? Não, foi uma compra planejada. E os números da Jupi, Elton, eles são impressionantes. Deixa eu lhe dar um número aqui. Em todas as pesquisas hoje que nós fazemos da Jupi, ela dá em torno de 82% em média, 80% de conhecimento de marca, 76% em média, 75% de pessoas que já provaram produtos Jupi. 80% da população do Piauí hoje conhece Jupi. É um patrimônio muito grande. 75% da população hoje já provaram produtos Jupi. E 90% da população do Piauí hoje considera a marca Jupi de bom a ótimo. É um maior patrimônio que você pode ter. A marca Jupi hoje é uma marca consolidada no mercado. Foi um dos melhores investimentos que você fez? Tem sido, né? Porque é uma construção, é um empreendimento a médio e longo prazo, né? A gente, como você disse, nós vamos levar a Jupi a todo o Brasil, né? Aí, antes de chegar no Safadão, quero perguntar, você tem o flocão, você tem o feijão. Nós temos a cadeia de flocão, hoje são 4 produtos. Aí eu te pergunto, tudo isso a gente toma com café? Tudo com café. E o café Jupi tá chegando. Pois é. Você vai? Sim, o café Jupi é o nosso próximo investimento. O café Jupi e o arroz Jupi. Vai ter arroz também? Olha, a partir do próximo ano nós vamos aí planejar a chegada do arroz. Nós vamos planejar a chegada do café. Já está planejado, né? Como é que começou esse estudo com café? Através de mercado, hoje, né? De mercado mesmo, né? De mercado. Então são marcas que também são consolidadas no mercado, que tem um mix de produto maior, que a gente consegue enxergar que esses produtos, esse mix, ele tá tendo aceitação no mercado, são produtos de alto giro, porque café, açúcar, tudo vai commodities de alto giro, acredito eu que tu vai escalonar isso, tu vai começar no popular, no médio, no premium, óbvio, né? Sim. Cara, aí eu me pergunto, e a gente vai começar a entrar na política agora, que eu acho que é a cereja do bolo, o que é que leva um cara de tanto sucesso na área empresarial, que demorou tanto tempo para construir um case de sucesso assim, e eu vou para a política? O que é que leva a isso? É uma experiência, por exemplo, se eu conseguir e eu venci, por que eu não posso ajudar outras pessoas? É mais ou menos isso?
Eu tenho sempre feito a seguinte pergunta: por onde nós temos andado no estado do Piauí em nossa pré-campanha? Eu tenho procurado abrir nosso discurso na nossa pré-campanha com a seguinte frase: por que Jadiel? Por que o Jadiel está ingressando, colocando seu nome à disposição da vida pública? E eu respondo essa pergunta aos nossos amigos, aos nossos admiradores, de maneira muito prática. Eu trago em minha história dias de glória, como todos sabem. Mas nós trazemos dias de luta, como nós contamos aqui. E esse processo de dias de lutas até os dias de glória, eles trazem muito aprendizado, experiência, maturidade. Eu sempre utilizo a máxima que experiência e maturidade não se confunde com a idade. São coisas bem diferentes. Apesar de nossos 34 anos de idade, a experiência que nós adquirimos no mercado, a maturidade que nós adquirimos ao longo da caminhada da vida, ela não tem nada a ver com a idade. Tu tem 34 com cabeça de quanto? Eu sou muito além do meu tempo. Eu enxergo sempre lá na frente. Na política e no empreendedorismo? Eu sou muito além do meu tempo. Se sente um cara velho, pô? Não, experiente. Eu me sinto jovem. Sou jovem, me sinto jovem, tenho uma cabeça jovem, mas eu enxergo além do meu tempo. Eu sempre procuro estar enxergando o que o mercado de maneira geral, o que as pessoas de maneira geral não procuram enxergar. Você é obstinado pelos números? Sou. Eu acho que ser obstinado não é um sentimento ruim. Não, É um sentimento bom. Vamos começar umas perguntas bacanas aqui. Kilson, o que é que um cara afrodescendente negro da periferia, por que votar no Jadiel? Como é que seria a pergunta se o Jadiel chegasse lá para pedir voto? Bom, a pergunta seria essa, vindo da periferia, dos lugares mais, dos becos e vielas da periferia. Jadiel, você chegou aos 34 anos, um empresário de sucesso. Nós que estamos aqui com poucas oportunidades, o que você tem a oferecer quando chegar no Congresso Nacional? Ou ensinar, oportunidade, ou ensinar a os jovens que estão aqui até então sem oportunidade. Kilson, respondendo a sua pergunta e a pergunta que eu sempre tenho feito em meus discursos: por que o Jadiel ingressar à vida pública? Porque o Jadiel tem tido bons feitos na iniciativa privada. Tem, dentre tudo que passou, números bem mais positivos do que negativos. Então, assim, a Europa, hoje, por exemplo, ela tem um número de empresários participantes da política muito grande. Os países desenvolvidos, de um modo geral. E eu acredito que esse seja o caminho. Que o empresário, o empreendedor, que gera, primeiramente, admiração nas pessoas, mas que também gera emprego, renda, crescimento da roda do mercado financeiro na sociedade. Ele tem tudo para cuidar do mercado público, da coisa pública, como ele cuida da coisa privada. Você acha que falta muito isso? Quem é público não é nem só cuidar como privado, mas proceder como privado. Porque como privado, eu sou empreendedor, sou empresário, se eu quero fazer alguma coisa, eu faço de qualidade e faço rápido. Mas primo pela qualidade e com tranquilidade. De comprar regras, coisa certa. O mercado público, Yeltsin, tem melhorado muito a coisa pública. Eu acredito que sim. Mas o setor privado, ele tem processos mais bem definidos. Ele tem regras de negócios mais claras. E a cobrança
o sentimento de cuidar, de ver multiplicar, de ver crescer, é bem maior do que hoje o da iniciativa pública, da coisa pública. E um dos teus principais sentimentos é trazer esse sentimento esse sentimento, é colocar o empreendedorismo, o mercado industrial, a indústria, a geração de emprego e renda dentro do nosso estado. Tu vai trabalhar... Desculpa, vai, continua. Nós temos hoje estados vizinhos aqui, como Ceará, Pernambuco, até um pouco mais distante aí a Bahia, que são estados que mudaram de cara, mudaram de vida com a pegada dos empreendedores, de pessoas que vêm do comércio, de industriais, entendeu? Tem um Ceará antes e depois do Gereissati. Por quê? Entendeu? Porque veio a pegada empresarial, desenvolvimento, visão de mundo para dentro do estado, geração de emprego, sentimento de cuidar da coisa pública como se cuida da coisa privada. Tu vai brigar muito por isso, Jade? É a nossa bandeira, Eu acho que é a bandeira da juventude, da geração de emprego e renda, celeridade, da oportunidade, da desburocratização, da celeridade. Vou mudar a pergunta, eu e o Kilson aqui. Então, se eu sou um jovem de 16, 17 anos que quer empreender no gamer, que quer empreender na confecção, que quer empreender vendendo carro, eu posso olhar para ti e falar assim, eu vou votar porque esse cara vai me ajudar de alguma forma. Claro, com certeza. Ele não vai te decepcionar? Ele não vai se decepcionar de maneira nenhuma. Tu não vai se eleito e vai falar assim, não, agora eu vou começar a entregar só trator, vou começar a entregar só isso. De maneira nenhuma. Eu acho que isso é papel do Estado, dos secretários de Estado, de quem está dentro do Estado aqui, né? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque muita gente se elege e esquece a bandeira. A bandeira de luta, né? Não é a bandeira de luta. Muita gente se elege e esquece a bandeira. A tua bandeira é essa? A minha bandeira é essa. E minha bandeira é uma bandeira com projetos bem definidos, onde Quais? a sociedade ela possa vir a enxergar quais nossos objetivos. O que o Jadiel da Jupi Alimentos tem como planejamento para o estado dele nos próximos anos, para a sociedade. Quais, por exemplo? Nós vamos lutar incansavelmente para trazer o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretos para o nosso estado. Muito provavelmente para Teresina, que é o nosso maior centro, é o polo. Por quê, Jadiel? Teresina sempre foi referência na saúde para os estados aqui vizinhos. E nossos profissionais são referências hoje no Brasil todo. Mas nós deixamos a desejar na questão de ter um Hospital do Câncer de Barretos no Piauí. É possível? É possível. O estado do Maranhão já tem 2. Tem a unidade de Imperatriz em pleno funcionamento. Tem a unidade do município de Pinheiros já em construção. E quase todos os estados hoje do Nordeste tem o Hospital do Câncer de Barretos. Passa pelo relacionamento e tu tem esse relacionamento? Passa pelo relacionamento. Nós temos esse relacionamento. Passa pela vontade de fazer acontecer, de trazer um projeto sólido que as pessoas possam olhar e dizer, eu estou enxergando o que é que o parlamentar trouxe. O que é que isso vai mudar na vida, na ponta de quem precisa? Muda tudo, meu irmão. Tem um tratamento hoje de um filho nosso, de um neto, de um sobrinho, com uma estrutura de cuidar, referência no mundo todo. Isso não tem preço. É tu pagar pelo serviço público e colher pelo privado, né? Que é o que deveria ser ao contrário, né? Nos países de primeiro mundo isso é ao contrário. Assim, o estado do Piauí, ele cresceu muito ao longo aí dos 20 e tantos anos aí. Se a gente olhar o estado do Piauí há 20 anos atrás e olhar hoje, as diferenças são muito claras.
Desde infraestrutura a tudo. A educação, a saúde. Mas muito precisa ainda ser feito, né? Jade, todo mundo sabe que você tem uma relação muito forte com todo mundo, né? Você consegue permear em todos os meios, tanto com a base governista atual da presidência, quanto o presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, quanto Rafael, quanto Wellington, enfim, todos esses. O porquê escolher Rafael como seu candidato ao governo e não Silvio Mendes? Yeltsin, eu quero primeiramente lhe dizer que nós deixamos aqui essa isca do nosso projeto do Hospital do Amor, mas que nós temos aí um leque de projetos entre muitos, muito bacana, que nós vamos apresentar aí no decorrer da caminhada, que tem encantado os piauienses, tem motivado, tem elevado a autoestima de dias melhores do nosso povo. Tu tem 3 top, assim? Total. O polo logístico aqui em Teresina. Teresina tem uma semelhança com o Nordeste, como Brasília tem com o Brasil. Teresina hoje é eixo central médio de qualquer lugar do Nordeste, é o lugar mais próximo é Teresina. De qualquer lugar que você estiver no Nordeste para o centro, Teresina é o lugar mais próximo. E isso para logística é lindo. Isso para logística é o melhor dos mundos, porque o Brasil é um país rodoviário, né? Então assim... Tu acredita no Porto? Acredito. Tu acha que dá para dar uma mudada? Acredito. Eu acredito sim. Como empreendedor, tu acha Acredito que tudo é possível. E é um puta de um ponto estratégico. Você acreditava um dia na vida que Dubai pudesse ser Dubai? Não. Então, eu acredito no Porto. Pouca gente sabe, né? Mas o ponto não é Fortaleza entre a Europa, é Parnaíba. Sim. E assim, polo logístico de Teresina é o melhor dos mundos para a nossa capital. Vai atrair grandes investidores, grandes empresas. A renda vai circular, nós vamos ter grandes condomínios. E dá para acontecer? Total, é prático, não é difícil. Não dá para aumentar o PIB aí? Pois é, não é ilusionário. De maneira nenhuma. Nós já tivemos um bom início com o governo do estado aí, com a duplicação das nossas saídas aí da 343 e da 316. Já é um bom início. Mas dá para fazer mais? Sim, muito mais. Nós temos hoje também, Yeltsin, um outro projeto que é encantador, que é o resgate das escolas de curso profissionalizantes. Esse eu sou apaixonado, porque ele traz a geração de emprego e renda, que é a nossa principal bandeira, para uma realidade bem presente, bem próxima. Você imagina hoje um jovem que completa 16, 18 anos de idade, ele tem que passar 4 anos, 5 anos em uma faculdade, em uma universidade, para depois ele ingressar no mercado de trabalho. Ele fica vulnerável a vários fatores negativos, né? E com as escolas de curso profissionalizantes, você ingressa o jovem no mercado de trabalho mais rápido, ele se motiva com a renda que ele começa a ter. Ganhou o primeiro salário, já muda, né? Se empolga logo, né? E nós temos fato hoje dentro do estado que retrata isso muito bem. O Piauí hoje é um celeiro de energias renováveis, desde lá da sua Parnaíba, da nossa Parnaíba, dos tabuleiros litorâneos. Você sabe que tem 2 profissões, né, Kilson, que hoje a gente tem aqui no estado que falta mão de obra, porque não tem formação, que é instalador de energia solar e... Placa solar, né? Energia eólica e solar. E puxador de fibra ótica. Sim, exatamente. Também. Não tem. Então, assim, o estado do Piauí hoje é um celeiro de energias renováveis. Gerou aí milhares de empregos aí nos últimos 18 meses, 24 meses. E pouco desses empregos ficaram dentro do estado. Essa mão de obra foi buscada, pescada lá fora. A média salarial hoje desses profissionais, isso é fora do mercado. Quanto? Tem profissional aí com 6 mil, com 10 mil reais. Como é o nome dele, Kilson, que é da instalação da internet?
Ele tá catando gente por 8 mil conto. Agora O Edson Ribeiro. Vamos imaginar aí, Edson. O Hoje, Edson Ribeiro. Vamos imaginar hoje 3 mil famílias aí em média, passando dificuldade, de certa forma, vivendo aí com o mínimo. E pegando seus jovens, os filhos, netos, e ingressando no mercado de trabalho dentro de casa, com uma remuneração média aí de 6 mil, de 8 mil reais. Muda a realidade. Muda a realidade de toda a família, a renda circula no estado, motiva a juventude próxima. E o dinheiro circulando. E o dinheiro circulando e a cadeia acontecendo. E é pra isso que você é candidato? É para isso. Eu quero que os jovens, principalmente os jovens, olhem para o Jadiel e tenha essa esperança, tenha essa motivação. Porque um dia tu foi esse cara, né? E eu acredito que isso, Yeltsin, são 3 projetos que eu tenho certeza que você olhou o Jadiel falando para você e você enxergou ele acontecendo. Então, assim, não são projetos vagos, não é nada abstrato. São coisas com início, meio e fim. A tua experiência de vida passa muito por essa elaboração desses projetos? Sim. De falta de oportunidade, de vontade de crescimento, né? Sim. Visão, né, de mercado. Eu sempre digo que o empreendedor ele tem que ter uma visão 360 graus. Ele tem que olhar para frente como se tivesse um espelho e olhar o que está acontecendo nas costas. É verdade, é bem por aí. Mas tu abandona a parte empresarial ou não? Teu time continua tocando? Não. Nós temos uma equipe hoje, graças a Deus, muito bem preparada. Nós agora, nesse exato momento, estamos fazendo auditoria nas empresas para que quem vai ficar conduzindo as empresas, os diretores em nosso momento de ausência, possam pegar ainda mais organizado, com os números todos na mão, para que as empresas elas não venham ter nenhum prejuízo com esse nosso ingresso na vida política. pública. Inclusive, você trabalha hoje com isso, tem impostos de combustíveis também, né? Sim, O mundo de sim. dimensão ele deu uma crescida, né? Sim. Então você descentralizou isso, tem muita gente boa grupo, tomando né? conta Sim, disso. nós né? temos importadora, entendeu? É um leque muito grande, né? Nós temos hoje atuamos Hoje tu em emprega diversos, quantas pessoas? Diretamente. Em diversos Em todas. segmentos. Tem esse número? Entre as empresas minha, da Tassiane, que é a minha sócia, na Jupi, a dimensão é minha, a Odontoshop é dela. Então, assim, eu acredito que hoje nós temos aí aproximadamente 250 empregos aí gerados aí, né? Fora. Nós temos os indiretos também, por conta dos contratos de representações comerciais, que de certa forma são diretos, né? Total. Então, assim... Então vai bem além, né? Então, assim, hoje nós somos felizes por tudo que nós conseguimos construir e principalmente pelos resultados, né? Porque é o que motiva, né? O porquê o Safadão ser o embaixador da marca? O Safadão, ele dispensa comentário, né, meu irmão? É bom perguntar, né? Não, claro. O Safadão tem uma história muito parecida com a nossa, Yeltsin. Sua história é muito bonita também, eu conheço. Olha ele aí. Ele é um cara fora da curva total, Fora né? da curva, Ele é muito veio foda. de baixo, uma história talvez ainda, vamos dizer assim, que em dificuldades do início da vida, talvez ainda pior do que a Pra falar nossa. a verdade, só ele acreditava nele como se a gente acreditava nele. Só ele. E assim... Ele e a mãe, né, no caso. Né? Dona Bill, né? Dona Então, Bill. assim, ele é fora da curva como pessoa, ele gosta de ver os amigos crescerem, ele gosta de ver as empresas que ele trabalha crescerem, as empresas crescerem. Isso é muito massa, né? E a gente tem uma relação, Yeltsin, de longas datas, né? Eu já tenho uma relação com o Wesley aí, talvez de 2000, talvez aí uma relação de Quase 20 anos. uns 12 anos, 14, 15 anos, uns 15 anos aí. Eu não vou dizer que é vitalício, mas ele vai ficar por muito tempo. Sim, nós somos satisfeitos com a entrega dele. A Jupi, ela se tornou ao longo... O Safadão começou a ser garoto propaganda, embaixador da marca aí em 2019. Nós estamos em 2022, 3 anos de parceria com ele. E a Jupi se tornou conhecida em todo o Nordeste. Quero dizer para você que a Jupi hoje, nós mandamos, tem vários parceiros que compram produtos aí em grande quantidade para levar hoje para São Paulo.
A Jupi hoje ela tem pontos de distribuição em São Paulo em vários comércios, mercadinhos, atacados. Pela imagem do Safadão, né? Aliás, desejar toda a pronta recuperação para ele, porque mandei mensagem para eles esses dias. Só desejo o bem também para ele, que ele possa se recuperar o mais rápido possível e que Deus possa imensamente proteger toda a família dele e ele, porque só Deus sabe o quanto tamanho do coração muito bom, viu, Iarson? Um amigo de bom coração, que faz tudo para ver o próximo bem, feliz. E a lei da vida é essa, né? Você deseja o bem, volta o bem. Faça o bem, evite o mal, que o resto acontece. Mas, voltando aqui, pelo tamanho dele, você pretende expandir a marca Jupi para fora do país? Porque tem acontecido muito isso hoje no Brasil. Eu acredito que uma coisa de cada vez, né? Um passo. Eu tô perguntando. Tem que perguntar, né, Gilson? Uma coisa de cada vez. Agora os planos, né? Agora eu vou voltar para a pergunta, né? Agora lá. Eu vou voltar para a pergunta, para entrar para a política, né? Pelo bom relacionamento que você tem com todo mundo, passeava em tudo e continua passeando, né? Por que não o indicado de Ciro Nogueira, Silvio Mendes e tal? Por que Rafael Fonteles? Eu posso lhe responder, lhe fazendo uma pergunta? Pode, de boa. Se você tivesse uma empresa com 1 milhão de funcionários, você entregaria para um administrador com as características, as qualificações técnicas que tem o Rafael para cuidar, ou você entregaria para o Dr. Silvio Mendes? Eu vou devolver a pergunta. Você está constatando o que você pensa. Sim. Como empreendedor. Sim. Então você entrega pela confiança. Pela confiança. Eu vejo em Rafael Fonteles um jovem extremamente preparado, que tem uma história de vida que se assemelha à nossa, de certa forma, em partes, e que eu enxergo que o estado do Piauí vai ter a era antes de Rafael e depois de Rafael. Numa escala assim, por exemplo, se hoje o Silvio assumisse o governo e o Rafael, se o Silvio assumisse, seria retrocesso ou progresso? Se Rafael assumisse, retrocesso ou processo, e por que de ambas as partes? Assim? Eu acredito que eu particularmente não tenho nada a falar do Dr. Silvio Mendes enquanto pessoa. Estou falando como gestor. Como gestor, eu acredito que ele foi um gestor coerente. Não vejo em Dr. Silvio nenhum ato que desabone a conduta dele. Uhum. Mas eu também não vejo em Rafael Fonteles nenhum ato que desabone a conduta dele. Em características, em qualificações técnicas, em preparo, em gestão, em habilidade, em, vamos dizer assim, a juventude. E, Eldson, a idade pesa muito. Dr. Silvio hoje ele já tem uma experiência, uma experiência de vida. Tu falou em idade e fala também sobre vontade de fazer? Disposição, né? Mudar. Disposição. Você disse que trabalha 18 eu tenho horas 34 anos de idade, o Rafael tem 37 anos. Eu acho que o Dr. Silvio deve ter aí, talvez acima de 55, talvez 60, não sei agora a idade dele específica. E não é um preconceito. Não é um preconceito. Mas a disposição de jornada de trabalho, de entrega de uma pessoa de 34 anos de idade, ela não é a mesma de 37. 74 ele tem. 72. Então assim... 62, perdão. 62. Não, errei. 72. 72. Então assim... 34. A entrega, a disposição de uma pessoa de 37 anos de idade para um de 72, ela tem uma diferença. Com todo respeito à experiência, mas... E sabedoria. Bons feitos que ele tenha feito aqui. Conhecimento só se tem com idade? Não, de maneira nenhuma. Rafael, como o estado do Piauí todo sabe, o Brasil sabe, ele foi nota 10. Mas tu sabe que tem muita gente que fala disso. Não, mas eu tenho experiência de gestão, coisa que menino não tem. Mas ele mostrou
ao longo desses 7 anos e alguns meses aí que esteve à frente da Secretaria de Fazenda, cuidando do cofre do estado do Piauí, para que veio. Ele equilibrou as finanças, ele conduziu o maior programa de crescimento da história do Piauí, com êxito, com resultado. Ele foi eleito presidente do Confaz em meio a tantos secretários de Fazenda e como o Henrique Meirelles, né? Henrique Meirelles foi... Henrique Meirelles, né? Não, Henrique Meirelles foi, não. Foi. Henrique, né? Então, assim, isso tudo nos coloca numa posição de admiração, de acreditação que ele é muito preparado. Mas é muito forte você disse. Você acredita então que seja um Piauí antes dele? Existirá uma era antes de Rafael Fonteles e depois de Rafael Fonteles. O Piauí certamente, Eltis, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, depois de tudo dos bons momentos que nós vamos viver aí com a gestão do próximo governador Rafael Fonteles, nós vamos estar aí podendo viver os dias de glórias que o Ceará vive, o Pernambuco, a Bahia. Nós não vamos mais, enquanto piauiense, olhar para o Ceará, para o Pernambuco, aquela inveja branca. Bahia. Nós vamos ter a autoestima elevada e saber que nosso estado vai estar num celeiro de crescimento, de investimento. Vou ser mais pontual, Kilson. Você acha que Ciro Nogueira hoje tem o Silvio como candidato porque Firmino não está mais entre nós? Não, eu acredito que... Ele não seria o melhor candidato? Não, eu acredito, Yeltsin, que o ministro Ciro Nogueira, ele enxergue em Dr. Silvio Mendes um nome de boa opção do grupo. Eu tenho uma boa relação com o ministro Ciro e no pleito, nas eleições municipais de 2020, eu ouvi em algumas reuniões o ministro Ciro defendendo o nome do Dr. Silvio para ser candidato a prefeito à época. Mas tu acha, de verdade, você acha que Silvio hoje seria melhor candidato do que, por exemplo, Firmino Filho para o estado? Eu não sei. Eu acredito que são 2 pesos e 2 medidas. Eu acredito que cada um com suas qualidades, com seus defeitos, com características. Mas sem sombra de dúvida seria um peso a mais. Sim. Eu posso lhe dizer assim, eu vou lhe repetir a pergunta, que se eu tivesse a resposta, se eu tivesse uma empresa com 1 milhão de funcionários, com a opção de entregar ao Rafael e ao Dr. Silvio para administrar, eu entregaria ao Rafael Fonteles. Certo. E se você tivesse entre 1 milhão de funcionários, Silvio Mendes e Firmino Filho? Eu acredito que... Olha, você me deu... cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. Nosso saudoso eu falei porque eu tenho muito respeito, porque ele é um puta de um gestor, demais. Assim, eu acho que é um cara também fora muito da curva, né? Demais. E que adoeceu muito com a pandemia, como milhares de brasileiros adoeceram, né? Sim. Firmino hoje hoje não, sempre será uma referência para... De verdade, eu acho que... Teresina, né? O Brasil, o Piauí em especial, ele sente saudade do filme. A dedicação dele, a entrega dele à Teresina foi muito Firmino Kilson e Eltsin tinha uma marca que é muito forte, né? Que é a marca da proximidade, da preocupação com a criança, né? E de empreendedorismo, ele acreditava muito nisso, né? Sim. Você não consegue mudar muita coisa em muito tempo. Só estou falando para relembrar e fazer esses comparativos de nomes de oposição, né? Agora vamos passar para o patamar federal, né? O porquê... Você sabe que você vai ser muito e é muito cobrado sobre isso, né? O porquê de Lula e o porquê não de Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele tem erros e acertos, na minha avaliação. Mas, a gente avaliando por um todo,
colocando em duas torres, positiva e negativa, o Lula é bem mais lembrado, bem mais aplaudido, vamos dizer assim. Tu sente isso na comunidade? Sinto, pelo que fez à época do que os feitos do presidente Jair Bolsonaro hoje. E o presidente Bolsonaro, ele é muito autêntico, mas eu acredito que às vezes ele termina que ferindo as pessoas com tamanha autenticidade, né? Isso é errado? Não é errado, mas eu acredito que possa ser medido, né? O lance de ser mais invadir o flexível. espaço do outro. Eu acredito, né? E o presidente Lula, ele teve grandes programas, né? De combate à fome, à miséria, à pobreza. Eu vou dar uma tranquilizada até para a resposta, Sim. para o público entender, para a gente fechar. Por exemplo, o que é que hoje, eleito Bolsonaro, o que é que ele tira dos erros e consegue acertar mais? E Lula, sendo eleito, o que é que ele tira dos erros e qual presidente cada um vai ser, cada um sendo eleito, você acha? Acredito que o Lula sendo eleito, ele vai manter ou resgatar os grandes programas que foram assertivos à época de seu governo. Eu acredito que ele vai ser um presidente que vai ter uma comunicação mais sensível com a população brasileira. Ele tem um upgrade? Eu acredito. E eu acredito que ele vai procurar corrigir os possíveis problemas de possíveis corrupções, de algumas situações por pessoas que participaram do seu governo. Ele vai procurar estratégias de corrigir. O presidente Bolsonaro eleito, eu acredito que ele também deva procurar melhorar a comunicação para corrigir algum excesso. E ele tem uma pegada aí de vamos dizer assim, de Trump, né? De Trump mais aguçada. Bem mais. E eu não sei até onde isso pode chegar, né? Onde nós brasileiros que vivemos a paz, o amor, isso é bom. Paz e amor, Jade? Tranquilo, demais. Quem ganha a eleição para presidente? Lula, na sua opinião, ou Jair Bolsonaro? E se é primeiro turno ou não? É uma eleição disputada. Uhum. Todas as pesquisas têm mostrado que o presidente Lula está à frente. Eu acredito na eleição do presidente Lula, mas é uma eleição disputada. O governo, a máquina, ela tem seu peso. Tem sua força, né? Eu sou muito coerente, Elton. E o governo do presidente Bolsonaro não é um governo só de erros, não. Ele tem os acertos. Ele tem os acertos. Tá. Pode falar, Kilson. Uma época o Lula escolheu o Zé de Alencar, um empresário forte no país. Hoje, Geraldo Alckmin. Como é que você analisa Geraldo Alckmin? Que é empreendedor. Com muito bons olhos. Tanto a escolha de José Alencar à época, como a escolha de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin tem uma experiência na bagagem gigante com o estado de São Paulo, tem bons olhos para os empreendedores. Acalma o empresário? Acalma. Geraldo Alckmin faz, de fato, o papel que o vice-presidente precisa fazer. E qual é? O papel da diplomacia, do diálogo, da segurança. Ele, na minha avaliação, ele é a melhor escolha que um candidato presidenciável poderia ter nessas eleições. Show.
E aqui no estado do Piauí, é primeiro turno Rafael ou vai pro segundo turno? Ou quem ganha no primeiro turno é o Silvio? A eleição do estado do Piauí, ela é Rafael no primeiro turno, Yeldson. Sério? Muito sério. Rafael tem trabalhado incansavelmente. O Rafael aí tem batido aí a marca das 18 horas que nós conversamos Você aqui. que tá na rua, cara, todo dia como pré-candidato. Esse abraço do Lula, ele é muito foda mesmo, assim, de o cara botar o braço. Na hora que você diz, eu tô com Lula... O estado do Piauí é um estado que tem muita gratidão por tudo que o presidente Lula fez à época em que governou o Brasil. E Pesa Rafael tem uma se assemelha muito com o Lula desde a sua infância até hoje, né? Assim, a sua história de vida de seu pai, governador Wellington Dias, governadora Regina, toda a militância do Partido dos Trabalhadores. Eu te aí, pergunto, né? porque quando associam em todas as pesquisas o nome dele como o menino do Lula ou o candidato do Lula, ele parte assim absurdamente. Porque ele parte do princípio que não era conhecido, né? Sim. E eu acredito que agora que ele deva estar chegando em 60%, né, de conhecimento da população do estado. Rafael andou os 224 municípios, e conhece os 224 municípios. Rafael tem feito 10 reuniões diárias. Então, assim, é a questão da disposição. É a questão da vontade de trabalhar, de fazer. Deputado federal eleito Jadiel vai entregar as empresas. Eu tenho um CEO, Silvio Mendes, e um CEO, Rafael. Você entrega para quem? Rafael Fonteles. As empresas de Jadiel da Jupi Alimentos seguramente seriam entregues ao administrador. Ao CEO. Rafael Fonteles. Seguramente. Gostou, Jade? Bom demais. Tranquilo? Valeu, Jade! Foi tranquilo? Bom demais. Já tá com a agenda longa, não sei nem como ele arrumou o tempo. Aliás, quero te agradecer por ter vindo. Acho que é um papo interessante, porque muita gente conhece você da Ascensão e já chegando muito forte, mas conhecer um pouco mais da história, acho que humaniza muito forte o Jadiel. Não Sim. O Jadiel da Jupi, o Jadiel da Dimensão, mas o Jadiel, sabe? Acho que muda um pouco. E vai mudar. Esse podcast vai dar uma... Não é que vai mudar, vai revelar o cara que começou da merda, né? Que veio da vontade de crescer, né? Isso é muito importante, Edson. A população, as pessoas, até mesmo os amigos que às vezes ainda não tiveram a oportunidade de conhecer nossa história, de conhecer a parcimônia do Jadiel, tratar as coisas, os problemas, as circunstâncias, ter solução para os fatos. Isso é muito importante. E não dá pra contar em 10 minutos, né, velho? Não dá pra contar. E desde já obrigado falar. por ter vindo, pela confiança, né, Kilson? Com certeza. A gente tá nessa evolução aí, bacana contar a tua história. Bom demais. Você é uma pessoa que nós temos uma parceria aí Uma de relação longas muito datas, boa, uma admiração por você, pelo pai E que mútua, pela família, E é por mútua. tudo, viu? E é mútua. E assim, pelo profissional. Sem dúvida nenhuma aí, um dos melhores apresentadores do Brasil aí, né? Amigos dos amigos, e é verdade. Eu acho que questionavelmente. o respeito e o carinho eu sempre tive pela Tatá, por você, pelos meninos e tal. Eu acho que esse ciclo de internet, ele se resume muito nos julgadores, sabe? E só quem sabe da sua verdade é quem vive com ela todos os dias. Sim, então, sim. a gente às vezes tem que parar de dar satisfação para muita gente e tentar viver a nossa vida. Claro. E crescer e ajudar os nossos. Verdade, é mais ou menos verdade. por aí. Obrigado, meu irmão. Tamo Obrigado junto, mesmo de sempre. coração. Jadiel da Jupi, pré-candidato a deputado federal, mas pra mim é um puta empreendedor. Tamo E, junto. por favor, não largue a veia de empreendedor. Não, jamais. Você tem muita gente Não ainda deixa pra essa ajudar a empregar, né, bandeira. Kilson? Vamos levar nossa Jupi Alimentos para o Brasil todo. Ó, eu quero dizer que o café tem que ser com Kilson. Tem um jeitinho. Hein, Kilson? É mais ou menos Vamos por lá, aí, né? né? Vamos lá, né? Obrigado, Vamos lá. Jade. Obrigado, Kilson, viu? Valeu, Obrigado, irmão. Elton. Bom demais, viu? Se inscreva no nosso canal, ativa o Bom sininho, demais. se inscreva, vai lá no Instagram, marca o melhor amigo, né, Kilson? E também os melhores inimigos. É porque dá engajamento. Assiste o próximo episódio, isso é Yelcast do Piauí. Para o mundo! Valeu!